Aqui. Parnaíba tá longe? Tá perto, não vai dizer, tá perto. Tá perto? Então, Você tá lá. então tá bom. Obrigado. Eu não sabia o que eu encontraria depois da Amazônia. E não sabia nem para onde eu estava indo direito. Eu só tinha duas certezas. Uma era de que mais cedo ou mais tarde eu teria o meu primeiro pneu furado. E isso aconteceu, em Parnaíba, no Piauí. Podia estar em casa, procurando uma namorada, brincando com a cachorra, recebendo besteira no WhatsApp. Mas não. Quero andar de bicicleta pelo Brasil. Vai aí. Aqui. Aqui pro seu. A segunda certeza que eu tinha era de que eu estava entrando na região mais seca do país, o sertão nordestino, uma região marcada pelo baixo volume de chuvas e a menor oferta de água por habitante do Brasil. Mas nessa região com baixa oferta de água disponível, eu não senti falta de água de forma extrema. Sabe por quê? Como disse Euclides da Cunha em sua obra Os Sertões, o nordestino é antes de tudo um forte e muito gente fina. Quantos litros d'água tem aí? Rapaz, na barra de 6 mil litros. 6 mil. Em uma região onde o baixo volume de chuvas ocorre devido a uma questão natural, o povo do Nordeste não deixaria com que eu passasse sede. O clima semiárido ocorre devido a questões naturais, e um dos fatores que ajudam a explicar esse clima, com baixa quantidade de chuvas na Caatinga, é o Planalto da Borborema. O vento úmido que sopra no oceano em direção ao continente provoca chuvas no litoral. Essas chuvas ocorrem porque a umidade é barrada pela Borborema. Como as massas úmidas são mais pesadas, elas não conseguem ganhar altitude suficiente para passar o Planalto, deixando assim uma massa de ar ressecada na região da Caatinga. Essa é uma das dinâmicas que explicam o clima semiárido na região. Mas o que vem à cabeça quando se fala da seca que o nordestino enfrenta? Existiria então alguma solução para a falta de água nessa região, sabendo que é a região que historicamente sempre choveu pouco? Bom, chegamos aqui na polêmica obra da transposição do Rio São Francisco. Vamos ver o que eu consigo filmar, o que eu consigo pegar de imagens aí, para a gente poder debater esse assunto e saber aqui pro pessoal do Nordeste se essa obra vai ajudar na economia deles, se realmente eles vão conseguir sair da seca ou não. Tem uma polêmica muito séria aqui sobre a questão da obra, da transposição, né? Essa água está sendo transposta do Rio do São Francisco para cá e ela vai banhar quais áreas? São áreas que realmente precisam, são áreas populacionais de pessoas que precisam de água ou são áreas de grandes latifundiários que precisam fazer agricultura? Então qual é a forma correta de distribuir essa água? Para as pessoas que precisam ou para as pessoas que vão fazer agricultura no Nordeste, nos grandes latifúndios? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui. Enquanto isso, dá um close na obra aí. Tem algo, né? Dá para ir por aqui assim. Bom, acabei de descobrir aqui uma rota nova para eu fazer. Eu ia fazer tudo pela estrada, desisti. Vou fazer aqui pelo canal do São Francisco, pelo canal do Sertão. Obrigado a ideia. Como é o nome do senhor? Jailson. Seu Jailson. Como era o outro amigo que estava aí? Dedé. Dedé e o Jailson me deram a ideia de acompanhar aqui o canal do São Francisco. Vou fazer essa rota aqui em vez de fazer a estrada, então. Pedalar
Brigar pela construção da obra mais cara do país e, talvez, a mais polêmica também, é refletir sobre a forma de se fazer política no Brasil. Na forma como são feitas campanhas políticas, a escolha dos candidatos pela população e as milagrosas promessas eleitorais. Também é presenciar a mudança da história de um povo, a mudança do espaço e da paisagem da Caatinga. É tentar entender se essa obra vai beneficiar todo o sertão ou só as terras por onde o canal passará. É buscar entender como a população que sempre conviveu com a seca vai utilizar essa água. Aliás, uma das formas de uso eu já encontrei. Algumas propriedades já estão fazendo gatos para pegar água sem pagar. O que a gente está vendo é um gato. Os caras estão retirando a água do São Francisco, ali da transposição já. Essa água aqui é retirada de forma gratuita para quem está na margem aqui, só colocar um cano como vocês estão vendo. Esse cano ele vai levar a água para a propriedade e as propriedades já estão aqui bombando. Tá todo mundo fazendo agricultura, tá tudo verdinho, tá muito bonito aqui do lado. Até esse São João que teve aqui, o povo tá muito feliz que todo mundo tinha milho, todo mundo tinha animal bem cuidado. Tá todo mundo muito feliz com essa água que tá chegando. O problema vai ser quando ela começar a ser cobrada, os hidrômetros colocados e quando o pessoal começar a pagar por essa água aí, porque o pessoal não tem experiência aqui em avaliar o custo dela, né? Para eles a água é necessária, eles iam buscá-las nos ribeirões, nos rios, nos riachos aqui, e agora está chegando na casa deles. Eles não têm ainda noção de quanto custa isso e o governo não tem como cobrar ainda. Um dia vai começar a cobrar, mas até lá tá todo mundo fazendo agricultura top de linha aqui, cara. A primeira opinião que coletei pelo caminho da transposição foi uma crítica pesada. Por isso é tão necessário discutir essa obra. Canal do Sertão beneficia ou não? Rapaz, vai beneficiar porque é um jeito que é repassado nas terras deles, né? Eles vão ter que pagar água, só tem um ano de carência. Agora depois, isso aqui é só para Vale Verde extrair minério de Caraíbas. Se não fosse a Vale Verde, que é da Vale do Rio Doce, extrair minério para lavar o minério, não estava tendo acontecendo esse canal não aqui. Agora, se a água vai ser voltada em maior quantidade para se fazer mineração ou realmente ela vai ser direcionada para a população, eu não sei. O que eu sei é que o elevado custo da obra é pago pelos impostos arrecadados da população e essa acusação de que a água da obra será voltada para o setor privado merece ser questionada. Resolvi então entrar em contato com a mineradora Vale Verde. E olha a resposta. E realmente eles usarão a água da transposição São Francisco para fazer mineração. Uma resposta que eu não obtive é: quando o rio estiver com um nível muito baixo e a transposição com pouca água, você vai ter a água voltada para a população ou para a mineração? O que você pensa sobre a maior obra de infraestrutura do país? Quer escutar as pessoas beneficiadas por ela antes de emitir a sua opinião? Vamos lá então. A realidade do sertanejo é difícil. E eu tenho medo das chuvas de São Paulo diminuírem como em 2015 e de nós não termos tempo de nos adaptar como o sertanejo se adaptou, dando valor a cada gotinha de água. A senhora mora nesse mesmo local faz tempo? Moro muitos anos aqui. A senhora mora antes da obra da transposição chegar aqui? Muito antes da obra. Tem uns 33 anos que eu moro aqui. Como que era antes da obra? Mudou muita coisa com a obra? Muita coisa mudou. Mudou aqui, a gente vivia carregando água no carro de boio, na cabeça. Realmente muitas coisas mudou, muito demais. O carro-pipa a gente pagava R$150 para o carro-pipa trazer água para a gente beber, aí a gente lavava a roupa, lavava um prato e escorria na pia aquele resto de água para usar nas plantas, nas coisas, né? Para as galinhas mesmo beber, aquelas águas da pia que escorria. Era muita dificuldade. E hoje? E hoje nós estamos, graças a Deus, para nós, com uma riqueza. Como que era a vida do senhor aqui antes da obra? Trabalhar na roça. Trabalhava na roça? Esse mesmo serviço nós estamos fazendo, arrancando toco, blocando mato, esse mesmo serviço aqui. E o senhor acredita que agora, com a transposição de São Francisco, vai melhorar? Vai, se não faltar água, porque teve um dia que o rio estava numa peinha de nada, né? E São Paulo mesmo, você viu, que a gente passou ouvindo na televisão que São Paulo se atura mais, o povo lá
não acreditava que aí ia fiar em Deus. E eita, meu Deus, a água vai se acabar, né? Exatamente. Aí Deus transformou de novo a transporte, aí melhorou, né? Aí aqui o Rio São Francisco teve uma crise aí que quase seca. Né? Aí se isso for assim, nós temos, a irrigação vai bem. E se o rio secar também, como é que nós vamos sobreviver, né? Aí os homens querem fazer, né? Vem muito bem, todo mundo plantando feijão, milho aí. Vem uma boa aí, ó, Maria, o São João aqui foi bom. Todo mundo comprou milho, daí do canal. Aqui próximo, 2 léguas já. 2 léguas aqui foi bom demais já. Feijão, milho, todo mundo. Aí tá a fome, o Nordeste tá ficando bom. Você planta a tarefa de capim, colhe o capim, molha para um bichinho, né? Não tem mais aquele sufoco de seca, se for assim, mas depender da água se não faltar, né? O senhor já usa água daí? Usa água para plantio. Eu já vou com 3 safras de milho e tem um plantio aqui, coisa aqui que nunca aqui a gente via uma banana aqui, não via uma manga, não via nada. Eu tenho um sítiozinho já para safrejando. Mesmo que eu comecei a plantar quando tinha a barragem, com água da barragem, mas agora chegou a água do canal, e eu estou com as minhas plantas tudo bem nutridas. Pronto, já colhendo mesmo, já estou colhendo mesmo. Tenho, graças a Deus, é o único que está aqui, que tem o mexerica, tem o tupocã, laranja lima, tem bananeira, tem acerola, tem tudo, tem até jabuticaba. Tudo graças ao canal. Graças ao canal, porque isso aqui a gente tem que acreditar nessa água, né? E o Juquinha já deu sorte, porque o Juquinha já vai nascer com um monte de água aí na frente, né? Graças a Deus o Juquinha nasceu com sorte, né? Que já teve essa água aí, Juquinha nasceu com muita água para lavar as fraldas, para tomar banho. E hoje nós estamos numa riqueza, não estamos mais, não quer nem assim no tempo passado, né? O que nós já passamos, já sofremos, mas hoje nós estamos, graças a Deus, né? Mas a transposição, ela vai trazer água para vocês aqui ou não? Com certeza. Só que ninguém sabe quando é que vai acontecer isso. Estava indo bem, mas deu uma parada, deu uma esfriada aí. Mas a gente tem esperança, né? Acredito, se Deus quiser, breve, daqui a tantos anos, ninguém sabe, estaremos aí com a riqueza, né? Que passando essa construção aí é uma grande riqueza aqui para nossa região. Se o sertão vai virar mar, eu não sei. Se a Asa Branca vai voltar pro seu sertão, eu também não sei. Se o Alazão vai beber água novamente, não tenho nem ideia. Se o nordestino hoje longe muitas léguas vai voltar pro seu sertão, eu não sei. Se a Rosinha vai depender da safra para casar, eu também não sei. Não sei nem por que tamanha judiação do sertanejo. Só sei que foi assim. Pedalei pela obra mais cara e mais polêmica da história do Brasil e não tenho nenhuma certeza de que o velho Chico vai suportar a transposição e melhorar a vida do sertanejo. Sendo assim, que a fé do sertanejo ajude o Brasil. Essa água aqui do final do sertão é difícil, viu, cara? Só tem aqui no nosso sertão de Alagoas mesmo. Em São Paulo, antigamente, você chegava lá, era água fora, não era? Hoje, você chega lá falta, e aqui nós temos sobrando. Manda um recado pros paulistas economizar água. Aí, Paulinho, vocês aí estão com sede, nós aqui, mano, ó. Tá de boa. Só alegria, cheio de água aí afora. 100% de água. Quem disse que a viagem ia ser solitária? Dá uma olhada aí, ó.